turma! Tudo bem com vocês? Que é o professor Ricélio Costa com a disciplina de Ciências. No hashtag Estudo em Casa, vamos falar do capítulo 5, Ossos e Músculos. Vamos falar de músculos esqueléticos e movimento do corpo, alavancas do corpo humano e a coluna vertebral. Músculos esqueléticos e movimentos do corpo. Os músculos esqueléticos são os responsáveis pelos movimentos mais visíveis do nosso corpo, ou seja, são responsáveis pela movimentação do esqueleto, mas como os músculos movem os ossos? As extremidades dos músculos esqueléticos estão ligadas aos ossos. Cada uma dessas extremidades, denominada tendão, é formada por tecido conjuntivo. Então, nessas imagens, o que é que a gente vai mostrar para vocês? Nós temos aqui uma origem muscular. Aqui vocês observem a contração do músculo. Aqui tem a inserção do tendão, que é justamente aqui esse ligamento que mostra a finalidade, a função do tendão. Então, é essa estrutura desse tecido conjuntivo aqui que nós abordamos aqui, a importância deste tendão para esse movimento muscular. Observem aqui nessa estrutura dos músculos, aqui nessa região. Aqui vocês observem que tem o osso e entre o músculo e o osso, observe nessa parte esbranquecida, que é o tendão, que é esse tecido conjuntivo, certo? Que fica nas extremidades. Aqui na parte do membro inferior, vocês observam este músculo. Aqui tem um músculo sóleo e aqui na parte o tendão de Aquiles, essa região aqui, ó, nesse tecido conjuntivo, fica exatamente aqui no calcanhar. Então ele tem essa função aqui, essa finalidade aqui de resistência, tá certo? Importantíssimo vocês entenderem sobre isso. Os músculos têm a importante propriedade de poderem se contrair, que é encolher-se, e relaxar, que é afrouxar-se. Quando se contrai os músculos esqueléticos, puxam os ossos aos quais estão ligados. Então vocês dêem uma olhada nessas imagens, que aqui o braço está alongado, o bíceps alongado, e aqui justamente quando o braço se contrai, então vocês observem que tem um músculo aqui central e tanto na extremidade da parte de cima como na parte de baixo desse músculo tem os tendões. Então os tendões têm papel importante nessa movimentação do corpo. A musculatura esquelética. O sistema muscular esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo. Essa musculatura recobre totalmente o esqueleto e está presa aos ossos, sendo responsável pela movimentação corporal. A importância dos ossos, articulações e músculos. Os ossos eles promovem o suporte do corpo, abrigam órgãos e possibilitam a locomoção. As articulações unem dois ou mais ossos e permitem que eles tenham uma mobilidade característica. Os músculos esqueléticos contribuem para a manutenção da postura, produzem movimento, estabilizam as articulações e geram calor. Agora vamos falar das alavancas do corpo humano. As alavancas são máquinas simples que facilitam a realização de tarefas. Em muitas articulações móveis, os ossos ou o conjunto de ossos atuam como se fossem alavancas. Nessas alavancas do corpo humano, um ou mais músculos realizam esforço para vencer a resistência do próprio peso daquela parte do corpo e de objetos que eventualmente sejam carregadas pela pessoa. Então vocês observem aqui que o braço estava alongado com o peso, que é a resistência. Aqui tem a articulação, tá certo? E aí, com o movimento, nós temos aqui a musculatura, que tem uma resistência, e ao contrair, levantando o peso, vocês observem que temos aqui até a participação do tendão. Então, esse movimento de alongar e contrair é a importância para o nosso corpo humano do trabalho da alavanca. Então, aqui nós vamos
apresentar para vocês os tipos de alavancas. Tem a interfixa, que aqui vocês observam que tem a força, aqui o apoio do cotovelo numa estrutura, e aqui a resistência, quando ele movimenta levantando algum objeto. A interpotente, que aqui é o apoio, e observe como é que fica a força, e aqui a resistência. E a interresistente, aqui é apresentado pelo pé. Aqui na ponta do pé o apoio, então ele tem a força, ele levanta o calcanhar, né, com a participação do tendão de Aquiles, e aqui a resistência. Os músculos têm a importante propriedade de poderem se contrair, encolher-se e relaxar, afrouxar-se. Quando se contrai, os músculos esqueléticos puxam os ossos aos quais estão ligados. Aqui sobre a coluna vertebral. É constituída por 33 ossos, denominado vértebras. Entre duas vértebras consecutivas há um disco de cartilagem, que funciona como um amortecedor de choques, que impede que uma vértebra encoste em outra e raspe nela. Então vamos ver aqui a nossa coluna vertebral, né? A coluna vertebral do corpo humano tem 33 ossos. Entre um osso e outro tem esses discos intervertebrais, e aqui nesse disco tem uma cartilagem, observe. Então esses discos, ele tem uma cartilagem que fica entre uma vértebra e outra, justamente para não encostar o osso no outro e não ficar raspando, tá certo? Se isso acontecesse, poderia causar muita dor. E a flexibilidade da coluna vertebral. Cada vértebra é mantida em sua posição por um conjunto de ligamentos e músculos, o que dá à coluna vertebral certa flexibilidade que permite realizar vários movimentos. Então vocês observem aqui a pessoa fazendo vários movimentos no corpo, isso fazendo a flexibilidade na coluna vertebral. Então, vocês observem as posições. Então isso é permitido que o corpo faça, porque a nossa coluna vertebral ela tem essa flexibilidade, tá? A medula espinhal. Todas as vértebras têm um orifício central. Ao longo da coluna vertebral, esses orifícios formam uma espécie de tubo, dentro do qual existe um feixe de nervos denominado medula nervosa ou medula espinhal. Então vocês observem aqui que dentro da coluna vertebral tem a medula espinhal, apresentada aqui por essa parte amarelada, que interliga ao encéfalo, e aqui a medula espinhal entre os ossos, para vocês perceberem como é que ela se apresenta, tá? Na atividade está baseada no nosso livro didático, entre as páginas 81 a 89. Uma questão sobre músculos esqueléticos, que são os responsáveis pelos movimentos mais visíveis, né, do corpo, ou seja, são responsáveis pela movimentação do esqueleto. Mas como os músculos movem os ossos? Fique atento a essa pergunta. E aqui tem um textozinho aqui, ó. Existem as extremidades importantes para isso, que é formada por tecido conjuntivo. Então, quem são esses músculos que movem os ossos? São os nervos, as veias, os tendões ou os ligamentos? Para marcar uma alternativa. Segunda questão, tem aqui um enunciado, eles têm a importante propriedade de poderem se contrair, que é encolher-se e relaxar, que é afrouxar-se. Quando se contrai, eles puxam os ossos aos quais estão ligados. Nesse enunciado, nós estamos falando dos ossos, dos músculos, dos nervos ou dos ligamentos. Marcar uma alternativa. Terceira questão. No corpo humano, um ou mais músculos realizam o esforço para vencer a resistência do próprio peso daquela parte do corpo e de objetos que eventualmente sejam carregados pela pessoa. São máquinas simples que facilitam a realização de tarefas. Esse aqui é uma figura para fazer a demonstração. Nós estamos falando de quê? De alavancas, de engrenagens, dobradiças ou carretéis? Marcar uma alternativa. A quarta questão é sobre a coluna vertebral, que é constituída por ossos, denominados vértebras. E aqui a pergunta: quantos ossos tem a coluna vertebral? Tem 25? Tem 28? Tem 30 ou 33 ossos? E aí, mais uma vez, a fonte, né? Nosso livro didático, está aqui as páginas. E concluindo aqui a nossa aula,
Hashtag fique em casa.